No cultivo de Mindfulness, um dos aspectos mais centrais dentro desse treinamento, desse estado de atenção plena, é o cultivo interno da atitude de aceitação radical. Muitas vezes a aceitação radical não é bem compreendida nos tratamentos e é importante que a gente consiga ver a dimensão que isso ganha dentro do treinamento de Mindfulness. Muitas vezes quando se fala para as pessoas aceitação radical, algumas reagem falando: nossa, mas então o Mindfulness propõe a pessoa a ser passiva, ficar só observando, ficar só parada, às vezes sendo vítima de uma situação. Não é nada disso, né? O cultivo do estado de Mindfulness, na verdade, ele vai trazer com a atitude de aceitação radical um fruto de uma outra grande qualidade da mente, que é a resiliência. Se a gente reage a situações sempre diante de qualquer estímulo, né, de um desconforto que vai surgindo no corpo, ou de um pensamento mais obsessivo, ou de uma emoção perturbadora que emerge, a gente não vai conseguir trazer o cultivo desse estado de aceitação radical, né? A gente não vai estar treinando a aceitação radical e muito menos vai estar conseguindo gerar esse estado de resiliência. A resiliência é essa capacidade de flexibilidade, de adaptação frente mesmo ao ambiente hostil. Então, para que a gente possa desenvolver essa resiliência, a aceitação radical ela é muito importante. Estamos meditando e daqui a pouco surge um desconforto. Como que reagimos? Em geral, vamos reagir, se a gente não tiver nenhum treinamento, a gente vai reagir automaticamente. O que é uma reação automática? Aquilo não é bom, eu vou tentar me desfazer, eu vou querer que aquilo suma da frente, eu quero transformar aquilo, mesmo que eu tenha que sair da postura da meditação, eu tenho que fazer atitudes no meu dia a dia, eu tenho que excluir esse desconforto a qualquer custo. Muitas vezes isso dá certo, a gente faz isso na nossa vida, a gente tem algum alívio, às vezes momentâneo, mas a longo prazo o que o Mindfulness está querendo dizer é que essa atitude automática de exclusão, de não aceitação, ela não vai trazer um alívio do sofrimento. Na verdade, a atitude contrária, né? A atitude de aceitação do que está acontecendo aqui agora, no momento presente, ela sim vai trazer uma atitude de pacificação, de tranquilidade, de conseguir realmente lidar com o que está ali. Né? Não significa que essa situação vai perdurar ou que ela vai ficar para sempre, não é isso. Porque as coisas estão mudando, as coisas são muito impermanentes, né? Então, às vezes um desconforto que surge durante a prática, daqui a pouco já muda, já não é mais a mesma coisa. Mas se a gente reagisse a ele imediatamente, a gente nem ia perceber que aquilo passa. Por isso que muitas vezes se questiona o tempo de duração das práticas, né, de meditação. E o tempo mais longo, ele tem sim uma coisa que é interessante, que é, à medida em que o treinamento avança, a gente pode fazer períodos mais longos de meditação, e no período longo de meditação, desconfortos vão surgir. Naturalmente, os desconfortos surgem e a gente vai testar a nossa habilidade interna de lidar com a aceitação radical ou de lidar com aquele desconforto, de observar. E é claro que nós vamos estar treinando habilidades, né, neurológicas do nosso cérebro, núcleo accumbens, restrição motora, inibição motora, córtex pré-frontal, aumento, né, dessa capacidade de gerenciamento frente às emoções que vêm do sistema límbico, né, da amígdala, do hipocampo, do hipotálamo e todas essas regiões ancestrais. Ou seja, a gente vai estar aumentando a regulação emocional à medida em que permanecemos mais tempo. Mas isso tem que ser uma caminhada gradual, precisa ter uma orientação também, porque se muitas vezes a gente for fazer esse treinamento mais longo, logo de cara, sem ter nenhum tipo de treinamento inicial, a gente vai ficar tão desconfortável, vai ser tão difícil sustentar aquela postura de meditação ou aquele exercício que está sendo proposto, que a gente vai ficar sofrendo, a gente vai ficar se criticando, a gente pode às vezes criar mais processo de confusão e de sofrimento, porque a gente está sendo muito rígido, né? Então aí eu trago um pouquinho da questão da tradição, né? O Buda já falava que no treinamento
para a sabedoria, a gente precisa ter uma corda que não seja tão esticada, dura, rígida, mas também a corda não pode estar muito mole, né? Não pode ter, ela tem que ter a firmeza correta para poder emitir esse som. E dentro do treinamento da meditação a gente tem que equilibrar esses dois lados, né? Às vezes a gente tem que avançar, ser um pouco mais firme e encontrar nossa resiliência. Às vezes a gente precisa ser mais ameno e recuar e encontrar nossa autocompaixão. Então, autocompaixão e resiliência são dois aspectos complementares, às vezes em polos um pouco opostos, né? Mas que são muito úteis para a gente poder ir avaliando se a nossa prática está indo para um caminho correto. De qualquer forma, para que todo esse treinamento? Porque na nossa vida, coisas que a gente não tem planejamento, coisas que saem completamente do nosso controle, acontecem diariamente. E dentro do treinamento do Mindfulness e dentro da tradição também se fala que o sofrimento vem na medida em que nós não aceitamos, que nós lutamos contra, que nós nos revoltamos, que nós geramos emoções perturbadoras frente a uma situação que a gente não gosta, que a gente evita, né? Então esse treinamento de aceitação na meditação ajuda também a gente no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, às vezes num olhar para uma pessoa, numa atitude do dia a dia, em coisas que normalmente nos tirariam do nosso centro, a gente aprende a cultivar uma certa paciência. Então o fruto dessa prática também é a paciência, e a paciência é uma grande virtude, uma virtude que ela vai florescendo, vai ganhando força, e a nossa resiliência vai aumentar junto com a nossa paciência. E também a autocompaixão vai estar junto nesse treinamento. Portanto, Mindfulness tem a ver com tudo isso, e a aceitação radical tem a ver com aceitarmos, abrirmos mão das nossas rigidezes e também, de alguma forma, nossos automatismos frente às coisas que nós não gostamos. E aquelas que nós gostamos, que nós temos apreço, saber que elas também são temporárias, que elas vão passar e que é preciso deixar esse movimento natural acontecer para que a felicidade genuína, que é realmente aquela felicidade que está além de ter ou de não ter, né, ela possa emergir na experiência do praticante.